Queridos amigos, que alegria estarmos no culto de oração, não é verdade? Não existe vida vitoriosa sem oração. Se estamos logrando êxito sem orar, eu tenho segurança que tem muita gente orando por nós, porque a vitória verdadeira vem através de uma intimidade, de um relacionamento, de busca da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de te convidar essa noite a abrirmos juntos aí a poderosa palavra de Deus, o Laboratório da Verdade, em Lucas capítulo 7. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí do outro lado da tela, está aí na sua casa, em algum lugar que possa acessá-la, que possa buscar aí na estante. Vamos ler juntos a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor através de sua palavra. Hoje o tema proposto: quando a morte encontra a vida. E a vida tem nome: Jesus Cristo. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, lemos as seguintes palavras: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Verso 13: Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Bendito seja Deus. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Cenas anteriores, Jesus vai socorrer o pedido do centurião romano, que demonstrou grande fé. A Bíblia inclusive vai descrever que Jesus faz um elogio tão grande a este homem, que nem Israel encontrou uma fé tão significativa. Mas também Jesus se compadece desta viúva de Naim, que no amargo lamento de sua miséria fez desaparecer qualquer vestígio de fé. Então, da mesma forma que um centurião chega para Jesus demonstrando grande fé e é atendido pelo Senhor, agora Jesus vai se encontrar com uma mulher que está mergulhada em grande sofrimento, e pela grande misericórdia do Senhor vai atender o pedido, vai consolá-la, vai ver a sua necessidade, vai restituir o seu filho. Deixa eu te dizer uma coisa do fundo do coração: quebrado ou inteiro, você permanece nas mãos do oleiro. Deus cuida de você. Talvez você chegou neste local, atravessou aquelas portas, mas a sua fé, devido a tantas batalhas, parece que ela está pequena, se foi. Mas Jesus não se esqueceu de você. Jesus olha para você com um grande apreço, porque você é um filho, é uma filha dele, querida. Então, Jesus te enxerga no meio das lutas, dos vales, das sombras e da morte. A cidade que estava acontecendo este encontro, Naim, era uma pequena cidade a aproximadamente 10 quilômetros
ao sul de Nazaré e 34 quilômetros de Cafarnaum, nas proximidades do Monte Tabor, ao norte, e do Monte Giboa, a sudeste. Um comentarista chamado Wiersbe vai dizer que vemos nesse episódio o encontro de dois grupos: a caravana da vida e a caravana da morte. Dois filhos únicos, Jesus, o unigênito do Pai, destinado a morrer, e o filho único da viúva, morto, destinado a viver. De dois sofredores, uma viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. E de dois inimigos, a morte, que é o último inimigo a ser vencido, e Jesus, aquele que matou a morte e arrancou o seu aguilhão. O texto que acabamos de ler, o texto em tela, vai dizer que sai de Naim, liderada pela morte, o rei dos terrores, e sai ali uma caravana que estava, e agora uma saía de Naim e outra entrava, liderada por Jesus, uma liderada por um menino, por um jovem morto, e outra liderada por Jesus Cristo, o autor da vida. A caravana da morte e a caravana da vida vão se encontrar, e diante do coral da morte, o solo da ressurreição vai triunfar. A esperança vai brotar do desespero, e o cenário mais doloroso vai converter-se em cenário de exultante alegria. John Charles Raleigh diz que o príncipe da paz é maior do que o rei dos terrores, e embora a morte, o último inimigo a ser vencido, seja poderosa, não é tão poderosa quanto o amigo dos pecadores. Lawrence Richards diz que este acontecimento tem se chamado o milagre supremo. David Neely diz que esse não era o primeiro milagre público de Jesus, porém o mais marcante de seu ministério até aquele ponto. É o primeiro milagre de ressurreição operado por Cristo Jesus. Deste texto que acabamos de ler, de uma breve explicação, eu gostaria de retirar algumas lições para a nossa vida, e eu gostaria de destacá-las juntamente com vocês. Em primeiro lugar, está no verso 13, que vai dizer: vendo-a. Sabe o que isso significa? É que Jesus enxerga a nossa dor, Jesus olha para a gente. Este cenário está aqui descrevendo um jovem morto. Queridos amigos, que coisa dura é ver ou fazer, realizar um sepultamento de um jovem. A gente não quer perder absolutamente ninguém que amamos, que queremos bem, mas ver uma pessoa perdendo a sua vida prematuramente parece que é ainda mais doloroso. Nós não vamos nos acostumar com a morte, especialmente com a morte de pessoas que ainda estão jovens. Em primeiro lugar, a morte de um jovem. Em segundo, a morte do filho único. Que é isso? Era o único filho daquela mulher. Pior do que perder um filho, imagino que é perder ainda um filho único. E como se não bastasse, perder um filho, era o filho único de uma viúva, uma mulher que havia experimentado todo e qualquer tipo de dores, perdeu o seu cônjuge, perdeu um filho, filho único. Essa mulher está mergulhada em dores, em lágrimas. Jesus sabe
que a dor que ela está sentindo é diferente, no meio daquela multidão, maior do que a dor de todas as demais pessoas. Nesta ocasião, ou até mesmo nos dias atuais, existe uma profissão chamada carpideiras. Eu acho que você sabe o que é uma carpideira. Eram mulheres contratadas para ficarem lutadas e chorarem em velórios, se lamentar, prantear. Elas eram convocadas, pagas, para ficar pranteando. Mas agora você imagina, a dor era tão forte desta comunidade, dessa cidade chamada Naim, que a Bíblia vai descrever que numerosa multidão, um pleonasmo, porque a multidão já é grande, então vai dizer que era uma numerosa multidão, saía com ela, todo mundo se compadeceu, era uma dor profunda, e a Bíblia vai descrever, vendo-a. Jesus enxerga você aqui nessa noite, Jesus enxerga você aí no seu lar, Jesus olha para você como alguém individual, Ele não olha somente no atacado, Ele olha para cada um de nós e vê a nossa dor de forma singular, de forma única. Deus sabe o que está passando com você, o que você está sentindo, as dores que você está carregando no peito, aquilo que você está passando no seu lar, com o seu filho, com o seu cônjuge, com as finanças, com a sua vida espiritual. Jesus enxerga a sua lágrima, Jesus sabe o que você está passando nas noites escuras da vida, quando você deita no travesseiro, não consegue dormir e as lágrimas escorrem. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão aqui e estão me assistindo, que de alguma forma as lágrimas não estão correndo aqui agora, mas estão correndo aqui no coração. Jesus está olhando para você, Ele luta as suas batalhas, Ele cuida de você. Não se ocupe com preocupações, porque você tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ao teu lado. Jesus enxerga a nossa dor, nós não passamos por desapercebido diante dos olhos do Rei, e Deus lhe trouxe nesse culto de oração, para que você se ajoelhasse e dissesse assim: Santo Deus, por favor, eu entrego as minhas demandas em tuas mãos, eu confio em ti, Senhor. E Jesus te enxerga, Jesus cuida de você, Jesus te entrega as bênçãos que são necessárias, porque Ele te ama profundamente. A primeira lição: Jesus enxerga a nossa dor. Em segundo lugar, Jesus se compadece de nós em nossa aflição. Essa era uma mulher viúva, enlutada, sem muitas expectativas, vai sair naquela procissão para enterrar seu filho, não vai pedir nada, não está esperando nada da vida, está completamente destruída, diante daquela dor avassaladora. Mas Jesus enxerga aquela mulher em sua dor e se compadece dela. Que coisa extraordinária. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus se compadece de você. Jesus sabe até onde você pode suportar, até onde a sua dor você consegue levá-la. Jesus se compadece de ti. Então, hoje vamos clamar: Santo Deus, os fardos da vida estão pesados sobre os meus ombros, por favor, Senhor, vamos fazer uma troca o meu jugo que é pesado, essa dor que estou sentindo, que está me angustiando, pelo fardo do Senhor, que é leve, que é suave. E Jesus tem prazer em aliviar os nossos fardos, em nos entregar a bênção, porque Ele se compadece de nós, Ele sabe até onde suportamos.
Você e eu não precisamos lutar sozinhos. Nós temos um Pai de amor, alguém que está interessado nos dilemas da nossa vida. Esse é o nosso Cristo. Jesus estanca as nossas lágrimas. Olha que coisa mais insensata, diante de um velório, diante de um cortejo fúnebre, alguém dizer assim: não chores. Já pensou você chegar para um enlutado, para uma mãe viúva que está sepultando o seu filho e dizer para ela: não chore? Algo insensato em pensar. Mas sabe de uma coisa? Aquele menino morto, aquela mãe com profunda dor e aquela multidão se encontra com a ressurreição e a vida, com aquele que tem poder não apenas para consolar, mas ele tem poder para pôr fim no ponto da nossa dor. Jesus não apenas nos conforta e consola, ele tem o poder de arrancar aquilo que nos causa dor, aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos retirando do eixo. Jesus tem poder para colocar fim na sua dor. Um outro detalhe especial é que Jesus triunfa sobre a morte que nos espreita. O solo da ressurreição triunfa sobre o coral da morte. E sabe um detalhe? É que Jesus não se afasta da situação. Jesus não abandona, não corta uma volta. Pelo contrário, Jesus se aproxima do morto, daquele cortejo fúnebre. E algo interessante, que se olharmos para a cultura, Jesus vai, além de parar, vai tocar no esquife, vai tocar naquele menino. Amigos, um judeu era proibido tocar em um cadáver, e Jesus agora vai tocar naquele menino, vai tocar no esquife. Jesus não vai se afastar da dor, do problema que aquela mulher está enfrentando, muito pelo contrário, ele vai se aproximar e vai dizer: jovem, levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Isso é extremamente significativo para nós, porque, sabe, todos nós que perdemos alguém que amamos, sonhamos reencontrá-los. E eu quero dizer para você que, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, aqueles que descansam no Senhor serão ressuscitados. Jesus colocará fim nesse algoz das nossas vidas, que é a morte. Já já Ele está voltando, e nós iremos para um local onde nunca mais veremos cortejos fúnebres. Eu creio nisso. Logo, logo o nosso Salvador está voltando. Confia nele. Suporte um pouco mais, nós já estamos chegando no lar. Sabe, uma das coisas extraordinárias é que Jesus tem o poder de nos devolver a esperança. A vida agora vai entrar naquele jovem, entrou no jovem, e ele se assentou. O silêncio da morte foi vencido, e o jovem que estivera morto passou agora a falar. E Jesus então vai o restituí-lo à sua mãe. Que coisa!
o irremediável aconteceu, o impossível se tornou realidade, a vida desfraldou suas bandeiras, o choro doído foi trocado pela alegria indivisível, as vestes mortuárias foram deixadas para trás. Hendrickson vai dizer que o maravilhoso poder de Jesus, nestes termos: profunda compaixão, infinita sabedoria, ilimitada autoridade e maravilhoso poder revelado neste ato. Sabe uma coisa? Jesus nos restitui a esperança. Talvez você também chegou aqui com sonhos deixados para trás, com esperança falecida. Você parou de sonhar, parou de ter alegrias de dias melhores, a esperança de ter dias melhores. Jesus nos restitui essa alegria de voltarmos a sonhar, de ter vida plena, abundante, porque tem muitos por aí que estão caminhando, mas estão passando por tão profunda dor, que se sentem como mortos. Pessoas que perderam a alegria da vida, pessoas que perderam os sonhos, as possibilidades de sonhar. Parece que a vida agora não passa de pagar contas, dormir, acordar, vencer mais um dia, mas Cristo nos dá a possibilidade de viver e vivermos nele abundantemente, com alegria, com esperança de dias melhores, olhando para o futuro com confiança, marchando com passos firmes e largos. Jesus nos restitui então a esperança. Por fim, quando Jesus nos abençoa, a notícia reverbera. A notícia gloriosa percorreu não apenas a Galileia, o texto vai dizer para a gente, mas também chegou a regiões distantes, chegou também nas cidades circunvizinhas. O milagre que tinha acontecido na vida daquela família, a ressurreição daquele jovem, a restituição gloriosa deste filho a uma mãe. Quando Jesus nos abençoa, nosso testemunho alcança outros lugares. Por isso há um desejo no coração de Deus de nos abençoar, porque todas as vezes que nós somos abençoados, que as bênçãos do Senhor nos alcançam, nós servimos de testemunha viva do poder dele e do seu amor. Portanto, confie no Senhor, porque dias melhores virão. Ele tem poder para nos alegrar o coração, para fazer a alma abatida e cansada ser revigorada nele, e pelo seu poder e graça, nós recebemos as suas bênçãos e testemunhamos então do seu poder. Quantos querem receber as bênçãos de Deus nessa noite? Levante a sua mão para que eu possa ver. Se você me permite, podemos encerrar estes momentos especiais com uma breve oração, pedindo a Deus que derrame então as suas bênçãos sobre nós e os seus milagres sejam notórios em nossa vida. Você pode se levantar, por gentileza, e vamos encerrar esse momento especial com uma oração. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e bom Pai, nesse momento especial de oração, colocamos a nossa vida
nossos temores, a nossa talvez esperança falecida, nossos sonhos sepultados, todos em Suas mãos. Nos restitui de poder, Pai, de vigor, para que possamos alcançar dias melhores, viver a plenitude dos Teus milagres e das Tuas bênçãos para nossas vidas. Nos abrace da forma tão carinhosa e especial que só o Senhor sabe, e nos encha de energias e de bênçãos para conseguirmos vencer as batalhas da vida. Cuida dos nossos queridos amigos e irmãos, e que o Teu amor e que o Teu poder seja manifesto. Nós oramos com gratidão, porque oramos no nome maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe.